Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Nós vamos hoje falar de um assunto especial. Mas antes disso, vamos fazer nossa prece. Gente, vamos respirar profundamente, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nesse momento possa nos envolver em muita luz, muita paz, muita tranquilidade, nos desligando de tudo que não seja estar aqui, agora, nesse momento, prestando atenção, refletindo, trazendo para a nossa vida tudo que vai ser discutido aqui desse assunto tão importante. Que assim seja. Muito bem, gente, nós vamos sair um pouquinho da sequência dos livros de Emmanuel, né, ou do Evangelho, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão do luto, do morrer, do nascer, do viver e a comunicação com os entes queridos. Então vai ser mais uma conversa informal aqui, um compilado aqui de vários ensinamentos espíritas e também da vivência do nosso grupo, que fez 7 anos em novembro, o Vivenciando o Luto. E quem acompanha as nossas redes sociais viu que essa semana nós fizemos, ontem aliás, funcionando online. Então, por conta desse trânsito maluco que virou Goiânia, muita gente chegando atrasado, não conseguia vir. Então foi muito bom, no primeiro dia nós já abrimos com 16 pessoas que estavam passando por situação de luto, e a tendência é a gente alcançar mais pessoas, uma vez que isso, como na pandemia, a gente chegou a ter quase 200 pessoas no grupo, gente do Brasil inteiro participando. A ideia é falar um pouquinho sobre a transição e a continuidade dos laços de afeto. Ninguém quer falar de morte. Esse é um assunto que muitas vezes quando a gente toca, a gente chega a bater na madeira, Mas o budismo nos traz um ensinamento que é fantástico, que é o ensinamento da impermanência. Buda nos fala que nada do que a gente pega, vê, sente aqui, vai continuar para sempre. Tudo que a gente está olhando aqui, nesse mundo, vai acabar em algum momento. E o conceito da impermanência deveria permear o nosso viver. E não nos afastar, nos trazer esse sentimento, não quero pensar nisso, não quero falar nisso, como se isso nunca fosse acontecer. A melhor frase que eu já vi que define o viver e o morrer no sentido do corpo físico, porque não existe morte, é o que Paulo nos traz. Viver é Cristo, morrer é lucro. Alguns traduzem como ganho. Viver é lucro. Quando nós verdadeiramente vivemos, porque muitos estão como zumbi já, não sabe nem o que está fazendo aqui mais, nem para que vive, qual é o propósito de viver. É só um eterno acordar cansado, trabalhar, pagar conta, dormir cansado, sem nenhuma reflexão dos praquês, porquês e como e aonde é que a gente vai chegar. Então, para quem está realmente vivendo, para quem tem tempo de parar, refletir e estar tentando, gente, porque é muito difícil, fazer com que a nossa companhia verdadeira seja o Cristo, morrer é lucro.
O Antônio, trabalhador aqui da casa, o dono desse imóvel, né, que hoje mora em Brasília, o nosso livro Vivenciando o Luto em Busca da Leveza, que é o livro que nós escrevemos desse trabalho do luto, ele abre o livro com uma frase que eu acho fantástica, né? Muita gente fala que a única certeza da vida é a morte, mas o contrário de vida não é morte. Morte é o contrário de nascimento. Existe o nascimento do corpo físico e existe a morte do corpo físico. Antes e depois e durante existe a vida. Então a única certeza é a vida. Não tem nada mais forte do que isso. Por mais que às vezes a gente fuja, se esconda, queira manter os nossos padrões de comportamento, Deus, na sua infinita misericórdia, dá para a gente eternas oportunidades dentro de uma mesma vida, que é uma só. Nós fomos criados por Deus e vamos viver o infinito. E nesse intervalo, que a gente não consegue nem mensurar, nós temos várias oportunidades que nós chamamos de vida encarnada. E nos intervalos, no intervida, momentos... Tudo bem, professora? Tem que pedir bênção, gente, minha professora Marcília ali. Nós vivemos esses momentos na espiritualidade com mais ou menos consciência. E quanto mais consciente nós vivemos, melhor viveremos no mundo espiritual. Então, entender que a morte é uma transição e não o fim da existência é uma coisa básica para quem acredita no Espiritismo. Na perspectiva espírita, a morte representa o descarte do corpo material. Se a gente vai em Kardec, como é que Kardec se refere ao corpo, o corpo físico? Prisão. O corpo físico é uma prisão para o espírito, tanto que durante todas as noites, durante o sono, o espírito anseia por liberdade e se desdobra no desdobramento natural do sono, porque não aguenta. Algumas obras espíritas trazem que Jesus, com a sua energia espiritual inimaginável de espírito perfeito já há 6 bilhões de anos, quando a Terra foi criada, já era perfeito. Quando foi no momento da sua encarnação, ele sangrava. Por isso a Bíblia fala tanto que ele buscava a oração e ficar só, porque era onde ele largava aquela carcaça física dele ali e sumia. Porque não aguentava aquela prisão física. Mas nós somos apegados. Achamos que o nosso corpo físico encerra ali o começo, o meio e o fim, todos os objetivos, né? A alma mantém sua identidade e a conexão com entes queridos persiste através do pensamento e da sintonia vibratória, permitindo que o amor continue além da vida física. Tudo que a gente sente aqui, continuaremos sentindo do lado de lá. Não sou eu que estou falando isso, é Jesus, quando fala para os discípulos: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O que quer dizer isso, gente? O que eu cultivo aqui, eu tenho lá, o que eu não cultivo aqui, eu não tenho lá. Se eu fui a pessoa mais chata do universo, egoísta, perversa, eu desencarnei do lado de lá, eu sou isso. O povo fala, né? Não existe noiva feia nem defunto ruim. Existe noiva feia e defunto ruim. Se eu cultivei a maldade aqui, perder o corpo físico não me transforma numa pessoa melhor. Tudo que eu liguei aqui, continua ligado do lado de lá. Se eu desliguei a minha capacidade de amar, a minha capacidade de amparar, de acolher, de entender o diferente, de perdoar,
não vai ligar num passe de mágica do lado de lá. Eu desliguei. Jesus falou, que você desligar aqui, do lado de lá está desligado. Por isso é que é importante entender isso aqui como transição, mas uma transição importante. Uma transição / treinamento. Onde eu estou me preparando para a vida verdadeira. E como é que eu quero chegar do lado de lá? Essa é que é a grande questão. É possível se comunicar com quem já fez a passagem, com quem já desencarnou? Óbvio que é possível, né, gente? Felizmente a gente não tem um Chico Xavier entre nós mais, né? Mas é possível se comunicar de várias maneiras. Mas uma coisa que é importante, e aí a gente volta no hábito. Como é o seu hábito diário com o plano espiritual? Você conversa com seus mentores, com quem você quer conversar, com Maria, com Jesus, com Deus, com um santo fulano, com quem você quiser. Primeiro, você tem esse hábito. Porque é impressionante o número de pessoas que não conseguem fazer uma oração. Pai nosso que estais no céu já dormiu. A melhor dormonite que existe no mundo é falar para a pessoa, faz uma oração. Dorme, não consegue se conectar, não consegue parar um minuto para fazer uma oração, fazer uma meditação. Como é bacana, como é uma coisa assim que eu admiro, pessoas que têm o poder da oração, o hábito. E nessa oração, vamos aprofundar mais um pouquinho. Como é que está esse canal de comunicação? Você está orando para quê? De que forma? Imagina que eu vou fazer uma visita lá na casa do Cláudio. Eu chego lá, eu abro a porta e eu procurei o Cláudio porque eu estou com um problema. Mas aí quando nós sentamos lá para tomar um cafezinho, ele começa a falar e fala até a hora de eu ir embora. Eu não tive a chance de abrir a boca. Nós estabelecemos uma comunicação, uma via de mão dupla. Nós estamos aprofundando na nossa relação? Não. Provavelmente eu não vou mais voltar na casa do Cláudio de que eu tiver um problema. Então como é que a gente faz a nossa oração? Ó meu Deus, me ajuda, transforma meu marido, transforma minha esposa, cuida dos meus filhos, ajeita minha conta bancária, me proteja no trabalho. Amém. Mão única. Nós não temos um momento na nossa oração onde nós estamos abertos para escutar. Você não está conversando com Deus? É maravilhoso que Jesus trouxe para a gente, chama Deus de Abba. Que não é nem pai, é paizinho. E a gente conseguiu incorporar isso no nosso dia a dia. Na geração do meu avô, imagina meu avô, lá no meio do sertão, lá em Santa Helena, chamando meu bisavô de paizinho. Coitado, tinha dó dele. Hoje, comum, que os filhos vêm, sentam no colo, beijam o pai, a paizinha, a mãezinha, querida, bonitinha, não sei o quê. Veja, gente, depois de 2000 anos, nós conseguimos trazer para a nossa vida particular um conceito que Jesus nos ensinou lá atrás. Abba. Então, o paizinho é esse que nos dá a liberdade. É maravilhoso que a gente já consiga fazer uma oração. Mas precisamos escutar a resposta. Quantos de nós aqui se dispõem a, durante a oração, estar aberto para escutar a intuição? Porque essa oração tem que ser uma via de mão dupla. Aí eu estou estabelecendo uma relação. E se Deus não consegue falar comigo diretamente, muitas vezes ele age, muitas vezes não, todas as vezes ele age na minha vida em coisas que são importantes para mim.
Só que muitas vezes contra aquilo que eu quero. Porque o que eu estou pedindo é coisa de criança mimada. E ele quer me ver crescer. Ele não quer me ver repetir os mesmos erros. Aí o que eu faço? Eu emburro. Não é possível, gente. Estou indo no Ramatiz toda semana. Estou lá fazendo minhas orações. É isso que Deus tem para me dar? Emburra e corta a relação com Deus. Que a gente não vai até a página 2. Opa, veio isso aqui? Deus, obrigado por ter me mandado esse problema. Agora me explica, o que eu preciso fazer? Eu te agradeço por isso, porque eu sei que o Senhor me dá o que eu mais preciso. Mas e agora? O que eu vou fazer? Eu não estou entendendo, me ajuda aqui. Olha a relação crescendo. Então eu quero me comunicar, eu quero perceber, eu quero sonhar, eu quero receber carta de pessoas que fizeram a passagem para o plano espiritual, mas eu não cultivo a relação com o plano espiritual, com as minhas intuições. Eu não presto atenção no que eu penso, no que eu sonho, no que eu estou vendo, de como a espiritualidade está atuando na minha vida. É sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Então, a primeira coisa é ter um canal de comunicação aberto, via dupla, falar e escutar. E é uma relação que não pode ter dúvida. Eu não posso ter uma relação em qualquer nível. Pai, filho, marido e mulher, irmão com irmão, patrão, empregado, colega de trabalho, que eu tenho dúvida que a pessoa tem que sempre fazer o que eu quero, senão eu não confio. Confiança não é isso. Confiança não é o outro fazer o que eu quero. Confiança é entender que ela vai fazer o que ela pode. Quando eu confio em Deus, então, e na espiritualidade, é independente do que acontece na minha vida. Essa relação tem que ser aquela de pular do penhasco de olho fechado. Eu sei que Deus vai me pegar. Não pode ter questionamento. Pode ter dúvida, óbvio. Nós não entendemos, nós somos ignorantes espiritualmente. Mas não pode existir dúvida de que o amor de Deus por nós é a coisa maior que nós vamos conseguir na vida. Não tem nada mais forte do que isso. A sensibilidade permite notar sinais sutis de presença. E ninguém aqui precisa ser médium ostensivo. Kardec nos fala que todos somos médiums. É verdade, no sentido de que todos temos essa aparelhagem física e espiritual para poder se comunicar com os espíritos de alguma forma. Alguns são mais treinados, outros menos. Alguns percebem mais, outros menos, mas isso é uma coisa que nós vamos aumentando essa capacidade se a gente quiser aumentar. Como eu disse aqui, a sensibilidade espiritual, ela permite notar, por exemplo, sonhos vívidos, encontros realistas que trazem consolo e mensagens claras, porque existem sonhos e sonhos. Sensações táteis. Quem aqui já não cochilou e acordou como se tivesse alguém pegando? E às vezes a gente não para pensar nisso. Não fecha o olho e tenta perceber quem é a pessoa que estava ali com a gente. Aromas familiares, né? Dizem que o Chico, quando vinha aqui na colônia Santa Marta, meu pai fala que isso em algum momento chegou até pessoas da NASA virem a Goiânia para tentar estudar esse fenômeno. A 40 metros de distância era possível sentir o cheiro de flores que ele exalava. Então, é muito comum nessa comunicação entre encarnado e desencarnado, pessoas que usaram durante muito tempo determinado perfume ou sabonete, ou tem aquele cheiro, que elas se façam sentir pelo aroma, pelo cheiro. É salutar procurar por sinais? Essa é uma pergunta boa, né?
Porque existe uma diferença sutil entre procurar e estar atento. Minha opinião, nós nunca devemos fechar a porta para a experiência espiritual, nós devemos, através da meditação, através da oração, treinar nossa sintonia com o mundo espiritual. A meditação é um caminho maravilhoso para isso, para a gente parar um pouquinho, 5, 10, 15 minutos por dia, respirando e percebendo como é que eu estou, por que eu estou ansioso, o que está me preocupando, tentar fazer ali uma leitura energética de cada órgão, de cada chakra. A gente vai ficando bom nisso, é um treinamento, mas se a gente nunca faz, isso não vai despertar em algum momento. Então o correto é estar aberta a isso, mas não como uma necessidade. É muito comum que, a ter alguém muito querido que fez essa passagem, as pessoas comecem a quase que precisar desses sinais para continuar vivendo. Aí entra um erro. Uma coisa é a gente estar aberto, outra coisa é a gente exigir. A gente começa a virar os fariseus que exigiam os sinais do Cristo. Se não perceber o fulano, se não enxergar sinais, eu não consigo ser feliz. Aí já entra num quadro que pode se agravar como até um transtorno mental, eventualmente. Temos que estar muito atentos a isso. Sincronicidade e intuições. A presença espiritual muitas vezes se manifesta de forma sutil, integrando-se ao fluxo da vida cotidiana através de sinais que tocam a alma e tocam o intelecto. Olha essa frase: a intuição é o sussurro da alma que reconhece a presença do amor além da matéria. Intuição de paz. Estamos em casa, de repente, está trabalhando, de repente te vem uma sensação de tranquilidade. Ao invés de você pensar assim, pô, hoje eu estou bem, hein? Estou equilibradão hoje. Fica atento que pode ser alguém que gosta muito de você, que está ali, te desejando essa paz, te vibrando essa paz para você, e você está percebendo. Isso é muito bom. Eventos significativos, sincronicidades, ouvir uma música no rádio, encontrar objetos simbólicos, ver números repetidos. Então, quer dizer, tudo isso aqui dentro daquilo que eu falei. Não como uma necessidade, mas como acontecimentos que vêm espontaneamente, que nos trazem a lembrança de pessoas que a gente gosta muito e que vamos gostar pro resto da vida. Porque o amor não tem barreira. A consciência não tem forma. Ela não tem limites. Inspirações repentinas, pensamentos, ideias que surgem como flashes, trazendo soluções, lembranças reconfortantes de quem partiu. E isso é muito interessante no processo do luto, né? Depois daquela dor aguda da perda, é muito bom quando essa dor se transforma numa saudade que é manejável. E aí a lembrança da pessoa já nos traz coisas boas. A gente troca o sofrer, como se nunca fosse acabar, pela falta, pela ausência, por uma saudade, e começa a se sentir bem ao lembrar de situações que vivenciamos juntos. Isso é maravilhoso. Então isso vira uma honra. Não tem nada mais poderoso do que a gente honrar aquelas pessoas que a gente ama e que estiveram conosco aqui. Então é maravilhoso quando a gente está aberto para os sinais da espiritualidade, e isso nos traz paz. O objetivo final disso deve sempre ser a harmonia, que a certeza do cuidado da espiritualidade traz para a gente, com ou sem sinais. A gratidão por simplesmente ser, por simplesmente estarmos aqui encarnados, deve ser treinada
diariamente. Quando isso vem acompanhado de sinais, melhor ainda. Mas eu quero que de alguma forma as pessoas que fizeram essa passagem mostrem ali sua presença, mas eu não dou espaço para essa conexão. A minha mente está sempre ocupada por problemas, por ansiedade, por medo, por tristeza, por raiva, por sentimentos que me puxam para a matéria. E eu preciso um pouquinho de desconexão com a matéria. É necessário criar um pouquinho de espaço entre o nosso corpo físico e a nossa realidade espiritual, para que a gente possa sentir. Como é que eu faço isso? Com pequenas coisas, com hábitos pequenos, simples, mas que onde eu intencionalmente quero me desligar de tudo que eu estou vivenciando para vivenciar a minha experiência espiritual. É o que eu falo da oração, da meditação, da leitura, de ouvir uma música. Música boa, tá, gente? Não tô falando de música sertaneja, não. Isso leva a gente lá pro... Tá? É ruim. Brincadeira, tá, gente? O sono é o portal para encontros reais na pátria espiritual. O sono é um momento maravilhoso. E a gente encontra com muita gente que já desencarnou. Só que muitas vezes a gente não lembra por uma série de motivos. Victor Hugo, o maior poeta já encarnado na Terra, ele escreveu um livro, Os Trabalhadores do Mar. E nesse livro, ele tem um trecho que ele descreve o desdobramento. Victor Hugo teve contato com a doutrina de Kardec quando ele estava isolado na ilha de Guernsey. Ele foi deportado da França por as suas crenças políticas e conseguiu voltar depois e ser eleito senador da República. Então ele fala do desdobramento, fala que o sonho é o aquário da noite. Pesquisem isso depois na internet, é belo, é maravilhoso esse texto do Victor Hugo. Eu tive a ideia de trazer e esqueci, mas tudo bem. Então nós temos o desdobramento espiritual, nós estamos dormindo, repousando lá a carcaça física durante a noite e os laços que prendem o espírito e a matéria se afrouxam. E o espírito, então, como nos diz Kardec, recupera parte da sua liberdade, sai dessa prisão física, permitindo o deslocamento no plano espiritual. Aí, novamente, como é que está a minha energia? Está pesada, porque eu passei o dia inteiro pesado. É só preocupado, não tem um momento de trazer leveza, não treino leveza. O meu espírito vai ascender para regiões maravilhosas, gente? Não vai. Isso é física. São leis da natureza. É campo vibracional. Então eu preciso treinar leveza, exercitar gratidão, para que eu possa, ao dormir, meu espírito poder ir lá visitar minha vozinha que desencarnou. Que a sua avó, eu não sei, gente, mas a minha é boa demais. Deve estar num lugar maravilhoso. Interações reais, então, esses encontros que muitas vezes a gente lembra, não são imaginação. Eles acontecem. E nós podemos nos preparar para isso. Ao invés de ficar no Instagram, WhatsApp, vendo porcaria na televisão, antes de dormir, dá uma limpada na mente. Pega um livro bacana, vai ler, vai conversar, dá um tempinho ali sem nada, faz sua oração, prepara sua mente para você, ao dormir, poder ter esse benefício. Todo sonho tem importância? É óbvio que não, né, gente? A grande maioria não tem. Essa é a verdade. Na maioria das vezes, a nossa mente está só processando lembranças e ocorrências do nosso dia a dia, misturando um monte de coisa passado com presente e virando aqueles sonhos mais malucos, né? E quando alguém chega para você para te falar que sonhou, ô fulano, sonhei com você.
Ó, mas não entendi nada, um sonho ruim, você está bem? Eu fico pensando, qual que é a intenção da pessoa que faz isso, né? Provavelmente não é amigo mesmo, né? Porque assim, eu sonhei com uma coisa que eu não consegui entender, aí o que eu faço? Eu terceirizo o problema. Falou, eu não sei o que é, mas eu não estava bem não, mas ó, toma aqui, o problema é seu agora, o outro está lá, quase desencarnando, com o seu sonho, que não quis dizer absolutamente nada. Esses dias eu ri demais do Anderson Pansieri, um amigo dele que trabalha lá na televisão em Anguera, gravou lá, né, eles publicaram isso no Instagram. Mas Anderson, todo dia nós chegamos juntos aqui na TV Anguera, isso era 6 e pouco da manhã. Aí eles riram e tal, e o Anderson falou para ele, você sabe o que significa isso, fulano? Ele falou o quê? Nada, é nosso horário de entrar para trabalhar. Então assim, gente, é bom a gente estar aberto para os sinais, é bom. Mas buscar, às vezes a gente força um pouquinho a barra. Quando a gente está aberto para as coisas é legal. Mas acreditar que todo sonho nosso é importante é se dar muito mais importância do que a gente tem. E sempre se perguntar, né? Você está ajudando alguém a falar que sonhou com ele? Sonho foi bom? Beleza. Mas foi ruim? Guarda para você, gente. Ninguém quer saber isso não. Pelo amor de Deus. Esses dias uma pessoa veio para o tratamento aqui da casa preocupada porque a nora, sei lá quem, tinha sonhado que ela tinha morrido queimada. E realmente ficou encucada com aquilo. E não achou resposta, foi procurar outras pessoas. Uma hora ela vai achar algum energúmeno que vai falar para ela, é porque você vai morrer queimada mesmo. Então assim, são coisas tão sem sentido, né? Não é disso que eu estou falando que são sinais. O sonho verdadeiro, nós temos essa intuição que ele aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês. Meu avô, pai da minha mãe, fez uma cirurgia de catarata, lá na cidade de Goiás. Quando foi tirar os pontos, o médico estava bêbado e furou o olho dele. E naquela época o povo tinha esse ditado, só não tem jeito para olho furado. Tem jeito para tudo na vida, menos para olho furado. Hoje já tem jeito para olho furado. Já tem salvação para isso. Naquela época não tinha. O olho murchou, ele perdeu a visão, teve que tirar o olho e colocar prótese. No fim da vida dele, ele teve um derrame, e meu pai, que é médico, então trouxe ele para dentro da nossa casa, e minha mãe cuidava dele, tirava a prótese, lavava com soro, mas aquilo dava uma agonia nela. É o pai dela, né? E quando ele desencarnou, minha mãe sentiu muito, né? Meu avô era uma pessoa muito presente lá dentro de casa. Uma personalidade muito forte, muito bacana, educadíssimo, um cara culto, gauchão. E minha mãe sofreu duramente ali no começo. E um dia ela sonhou que ela chegava no hospital, entrava num quarto e estava lá meu avô. E meu avô falava para ela, minha filha, eu estou bem. E fazia assim, olha aqui meu olho já está normal. E ela então acordou chorando e nunca mais teve aquele sofrimento absurdo que ela teve com o desencarne do meu avô. Então foi um sonho permitido pela espiritualidade, vívido, verdadeiro, mas com essa intenção de fazer minha mãe sofrer um pouquinho menos. Então foi muito bom. Então a gente sabe quando é verdade, isso é que vale a pena, né? Mas sofrer pelo desconhecido não dá, né, gente? Então, comunicação com os desencarnados depende de sintonia e de equilíbrio emocional. Eu preciso me equilibrar, eu preciso me preparar. Receber uma mensagem psicografada, ter um sonho que eu vou entender como real, alguns recados, isso é merecimento. E às vezes não vão vir mesmo, por um motivo ou por outro. Existem outras questões dentro aí da ordem da espiritualidade que nos escapa. E muitas vezes nós estamos encontrando com essas pessoas durante o desdobramento do sono, só não estamos lembrando, porque o cérebro funciona como um filtro. Quando o meu espírito volta para o corpo, o cérebro, ao traduzir aquilo, não consegue lembrar que eu tive essa lembrança. Óbvio que não estou falando do luto agudo, naquele momento que a pessoa desencarna. É impossível a gente estar num equilíbrio
se a gente realmente gosta da pessoa. Existe muita dor, muita perturbação, muito medo. O que vai acontecer com a pessoa? Para onde que ela vai? Está sofrendo? Não está sofrendo? São 1000 perguntas que surgem e isso é absolutamente normal. E aí eu acho que o nosso grupo tem um papel muito bacana, assim. A gente tem um feedback muito legal das pessoas que passam no grupo, do quanto eles melhoram depois dessa conversa. É um grupo terapêutico, é só conversa, não é tratamento, não é aula, não é nada disso. E aí vem uma pergunta, né? Porque nós somos espíritas, somos cristãos. O cristão acredita na vida eterna. Essa é a maior força do cristianismo. Vocês podem destruir esse templo que em 3 dias eu o reconstruirei. Aquilo que a igreja chama de ressurreição e que nós chamamos simplesmente de continuidade da vida na vida espiritual. Mas que tem o mesmo propósito, de falar que a vida continua, e essa é a força do cristianismo. Então por que a gente sofre? A gente aprendeu bastante que, principalmente os espíritas, carregam uma culpa de estar sofrendo no desencarne de pessoas próximas, como se fosse falta de fé. E essa talvez seja uma das maiores bobagens que a gente pode ter na vida, né? A falta de evolução espiritual. Deixa eu lembrar para vocês da passagem da Bíblia que fala da morte de Lázaro. Então vieram as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e comunicaram a Jesus: Mestre, nós mandamos te chamar, o Senhor demorou, Lázaro partiu. Qual é o próximo versículo da Bíblia? É o menor que tem. E Jesus chorou. Então, para você, espírita, que ainda tem a conduta de falar para as pessoas que estão vivenciando o luto, não chore, você está prejudicando o fulano, vai ler a Bíblia, gente. E Jesus chorou. Jesus chorou. Imagina nós. Que dia que o amor faz mal para alguém? Chorar nunca fez mal para ninguém. Revolta, desespero, aí são outras coisas. Agora o choro de saudade, de sentir falta, daquela dor física que dá na gente quando alguém faz essa passagem, não tem problema nenhum chorar. Tem que chorar, tem que se expressar. Não dá para esconder o luto debaixo do tapete, porque ele vai cobrar um preço altíssimo lá na frente. Mas a doutora Filó, uma médica católica, chefe da UTI lá da Santa Casa de Minas, ela fala muito essa frase: chora, meu filho, chora e anda. O problema é que a gente quer chorar e ficar parado, com pena de nós mesmos. Não, chora tudo que você tem para chorar, mas anda, porque a gente crê, porque a gente sabe que a espiritualidade está cuidando, sabe que está tudo certo, só está doendo, então nós vamos chorar. Está tudo certo de chorar, mas chora e anda. E eu queria comentar um pouco disso com vocês. Das famosas frases que as pessoas usam no momento do luto. Espírito adora isso. Isso é bobagem, fulano. A morte não existe. Vocês acham que isso consola alguém? Gente, como é ruim escutar isso. É péssimo. Parece aquela figurinha, né? Parabéns, nota 2. Então trouxe aqui, eu achei isso num site, isso aqui para a família. O que a gente pode falar, né? De repente passamos por essa situação, a gente não sabe nem o que falar para a família, né? Então, sei que nada que eu diga diminuirá a sua dor, mas oro para que Deus traga conforto ao seu coração, à sua família. Sinto muito pela sua perda. Nesse momento, isso pode fazer toda a diferença para a pessoa, porque ela vê que a gente está importando. A gente não está querendo catequizar ela. Olha, fulano, você já leu o Nosso Lar? Dá vontade de dar um murro na cara da pessoa. Pelo amor de Deus, gente, tem que ter um mínimo de bom senso. Vai ter a hora. Se você se mostrar solidário com quem está vivenciando o luto, em algum momento a pessoa sabe que você é espírita, se ela quiser, ela vai te procurar.
Fulano, me indica um livro para ler, para ver se eu dou uma melhorada aqui. Aí você pode falar. Esse daqui, para a pessoa que desencarnou. Dói demais não te ter mais aqui e não poder mais conversar e sorrir com você. Que Jesus te receba no colo dele e te dê paz, que só ele sabe proporcionar. E esse para a gente, para quem está sofrendo, vivenciando o luto. As minhas lágrimas não param de cair, mas sei que Deus irá enxugá-las. Descanse em paz e a saudade será eterna. Então nada de, não fulano, fica assim não, Deus sabe o que faz. O que quer dizer isso, gente? Pelo amor de Deus. É óbvio que Deus sabe o que faz, Ele é Deus, está escrito o nome dele, Deus. Se Ele não souber o que faz, não, danou. Ele é perfeito aí. Então sua frase não tem sentido algum. Você vai visitar uma pessoa de 90 anos no hospital, entubada, tomando droga para manter pressão. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. O que vai dar tudo certo? Você virou agora um vidente? Não, fulano, deixa eu te falar. Eu estou aqui com você, eu não sei o que vai acontecer. Se der certo, nós estamos juntos. Se eventualmente chegar, se é a hora da pessoa fazer a passagem, nós estamos juntos. Você não está sozinho, não. Já mudou completamente. Mas o que é mais fácil? Chora não, fulano. Vai dar tudo certo e vazar, não se importar com o outro. O difícil é ficar lá do lado. Então não vamos mais pegar o caminho mais curto, né? A prece, gente, deve ser o bálsamo que auxilia o espírito na transição. Um dia a mãe do Divaldo ligou para ele, chamava ele de Di. Fala, Di, lembra do fulano? Típica coisa de gente do interior, né? Se morar em Goiás Velho, então. Lembra do fulano, filho da ciclana, que mora na rua tal? Ele suicidou. Eu preciso, meu filho, que você faça as suas orações para ele todo dia. Você pode fazer isso? Posso, mãe, claro. Foi lá, anotou, tinha um caderninho de pessoas que ele fazia oração todos os dias. Um belo dia ele está num hotel nos Estados Unidos dando uma palestra. Acabou a palestra, foi para o quarto. Está lá na sacada, no quarto, né? Abriu a porta da varanda, pegou o caderninho dele e está lá fazendo a oração. Esse espírito aparece para ele. Falou, seu Divaldo, eu vim agradecer. Suas preces me ajudaram demais. Hoje, eu quero insistir, o senhor não precisa mais fazer prece para mim, eu já estou bem. Isso tinha se passado anos do desencarne dele. Olha que coisa fantástica. Então nós estamos tristes, estamos magoados porque alguém que a gente gosta muito desencarnou. O que é a melhor coisa que a gente pode fazer? Prece. E lembrar que essa pessoa, quando ela estava encarnada, ela era seu oráculo. Tudo você perguntava para ela. Eu vou jogar na Mega Sena, fulano. Qual número? Não, você não fazia isso. Estou com um problema financeiro. Não perguntava para a pessoa. Aí, de repente, a pessoa desencarna e tudo você quer perguntar para ela. Por quê? Deixa a pessoa em paz, gente. Ela não virou um anjo que sabe tudo porque desencarnou, não. E o nosso pensamento alcança a pessoa do lado de lá. Vamos reservar essas conversas para as coisas boas. Por um momento determinado, chegar na sua casa, toma seu banho, vai lá fazer suas orações, aí conta a sua vida, maravilhoso isso. Olha, fulano, hoje foi assim, hoje foi difícil, está ruim aqui sem você, mas nós vamos em frente. Conversa normal, igual você conversava aqui, mas não transforma a pessoa num santo que sabe responder tudo. Isso é um pouco infantil da nossa parte. E lembra que você pode desligar esse telefone. Fulano, ó, você não vai escutar aí agora não, porque agora eu vou chorar, meu filho. Está difícil aqui, fica na sua aí, que agora eu vou morrer de chorar aqui e mais tarde a gente conversa de novo. Relação, gente, normal, igual era aqui quando estava encarnado. É importante isso, a gente não mistificar um processo que é natural. Aqui aquela parte que eu falei, né? O que é ruim?
Não é o choro, é o apego excessivo, é a revolta. Porque um pouquinho de raiva faz parte do processo. Uma pessoa que a gente gosta muito faz a passagem dela, a gente tem raiva dela, tem raiva de Deus, sofre, fica angustiado, mas aquilo passa. Mas a manutenção desses sentimentos pode chegar num ponto que atrapalha a nossa vida. Então a gente tem que ter bom senso, a gente precisa não se fechar, se isolar, para que as pessoas ao nosso lado consigam conversar com a gente e falar assim: fulano, vamos procurar um psicólogo? Vamos procurar ajuda médica? Que em alguns momentos a gente pode precisar disso, está tudo certo. Não há demérito nisso, pelo contrário. Nós estamos vigilantes, humildes no entendimento de que nós precisamos de ajuda. Ajuda espiritual, ajuda psicológica, ajuda médica. Isso é muito importante durante a nossa vida. Evitar evocações isoladas. Eu estou lá na minha casa, então vou reunir com os amigos, botar o copo na mesa para chamar os espíritos. Infantil, né? Isso é uma coisa séria. Comunicação com os espíritos é uma coisa séria, que a gente não vai atrás. A gente fica aberto, a gente se prepara, a gente fica atento aos sinais. Mas a gente tem que tratar isso com muita seriedade. Seriedade que o processo merece. E lembrar que o amor é o elo eterno que une os dois mundos. Não há nada capaz de diminuir o amor que a gente sente por uma pessoa. É como você reencontrar um amigo de infância. Você fica 20, 30 anos sem encontrar. Quando vocês sentam ali, é como se tivesse sido ontem. Isso é o amor. Nós vamos ficar 50 anos longe de pessoas que já desencarnaram. Quando a gente encontrar do lado de lá, é o amor. É instantâneo, é simpatia, companheirismo. Tem tantas histórias de tantas vidas, não tem nada que vai conseguir apagar isso. Nós vamos hoje fazer um desdobramento diferente. Enquanto os médiuns começam o passe, vocês vão... Guarda bem essa imagem aqui, ó. Você vai se desdobrar para esse local, isolado. Vai estar lá você e alguém que já desencarnou, que você gosta muito e gostaria de rever. Vamos fazer esse treinamento, acredita no que vier na sua mente, curte esse momento. Eu vou guiando todo mundo nesse exercício que é muito legal. Vamos lá. Respira profundamente. Relaxa o corpo. Vai sentindo todo o seu corpo relaxado, envolvido em muito amor e muita tranquilidade. Vamos saindo do corpo com a ajuda da espiritualidade maior, revestidos de uma túnica de proteção que nos traz a melhor energia possível. Nós vamos nos deslocando para esse local que eu mostrei para vocês. Essa praia de areia bem branquinha, bem fininha. Se visualize entrando nessa praia, entrando dentro do mar de azul bem clarinho, acolhedor, quente. E quando você olha para trás, amigos, parentes, mentores desencarnados vêm ao seu encontro. Você pode se aproximar, deixar as pessoas se aproximarem, segurar nas mãos, olhar nos olhos, para você ter certeza de que é exatamente quem você está pensando. Pode abraçar, sentir o cheiro, passar a mão pelo cabelo,
te trazendo lembranças lá de trás, que te dão a certeza absoluta de que essa pessoa já desencarnada, mas mais viva do que nunca, veio ao seu encontro para te mostrar que a vida continua, que ela está bem e que nós aqui encarnados temos que ter compromisso com a vida, com o amor, com a paz e não com a morte, com o sofrimento. Permaneça ali nessa energia maravilhosa. Comentando com essa pessoa as dificuldades que você vem passando, as conquistas, como ela faz falta na sua vida, mas que honrando a lembrança que ela te traz, nós vamos procurar todos os dias ser a nossa melhor versão. Esse é o que de melhor nós podemos fazer. Se despeça, entrega para a espiritualidade, tendo a certeza que essa pessoa está bem cuidada. Vamos retornar para cá, no nosso corpo físico, muito mais leves, muito mais tranquilos e em paz. Que assim seja. Gente, muito obrigado pela presença, vão com Deus, muita paz.